Já são 40 horas de paralisações. Em Santa Catarina, ainda há pelo menos 39 pontos de bloqueios em rodovias federais e 45 em rodovias estaduais. A falta de combustível já afeta algumas regiões. Em Joinville, 95% dos postos estavam sem gasolina. No sul do estado, a prefeitura de Criciúma está parada por falta de combustível. TRE de Santa Catarina faz um balanço sobre a agilidade nas eleições do segundo turno aqui no estado. Santa Catarina teve o primeiro município a registrar 100% de apuração aqui no Brasil. E apenas um local no município de Salete teve votação manual. Novembro chegou fazendo história, com neve e chuva congelada na Serra Catarinense. Confira nas condições do tempo. Eu sou Graziane Biali e começa agora o SC Acontece para todo o estado de Santa Catarina. Olá, muito boa tarde a todos. Olha, a gente começa o SC Acontece de hoje com um balanço sobre as manifestações que ocorrem em todas as regiões de Santa Catarina e país afora. Um movimento que começou logo após a divulgação do resultado das eleições e já dura cerca de 40 horas. No último balanço da Polícia Rodoviária Federal, 37 pontos de bloqueios em rodovias federais ainda se mantinham, a maioria deles com interdição total. Isso porque 14 pontos já foram liberados. Tem ainda 45 pontos de bloqueios em rodovias estaduais, boa parte sem rota de desvio. E olha, desde ontem o governo instituiu um gabinete de crise para coordenar ações e tentar liberar as rodovias. Agora há pouco, inclusive, representantes das Forças de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal estiveram reunidos. E quem traz os detalhes, porque acompanhou essa reunião, é a repórter Júlia Matos. Júlia, boa tarde para você. A gente já tem alguma definição? Como é que foi essa reunião? Olá, Grazi, boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. A gente já tem algumas definições, sim. A Justiça Federal, então, ordenou o desbloqueio dessas rodovias que estão aí interditadas desde o final, desde os resultados do segundo turno das eleições presenciais, né? A Justiça também definiu aí que aquele que descumprisse prevê aí uma multa de R$10 mil por manifestante. E para que isso fosse resolvido, para que isso fosse discutido, o governo do estado, então, instituiu o gabinete de crise que se reuniu aqui na sede da Defesa Civil essa manhã. Estavam aqui Defesa Civil, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a gente teve Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, tudo isso para conversar um pouco sobre a situação, além de outros órgãos e entidades, né? O coronel da Polícia Militar, Pontes, né, ele falou um pouco sobre essa situação, que as medidas já começaram a acontecer nessa manhã, a Polícia Militar já começou a conversar com os manifestantes para que esse movimento acabe de forma voluntária, né? A gente ouviu um pouco sobre isso essa manhã e vocês vão ver agora. Ontem nós anunciamos nosso encaminhamento para que nós tivéssemos aqui em Santa Catarina a ordem judicial, o inquérito proibitório, para que nós pudéssemos, diante dessa ordem, poder iniciar negociações contra os bloqueios em S6, na madrugada, né? Trabalho muito ágil e competente da nossa PGE, a petição, e o Poder Judiciário acatou o pedido do Estado, no sentido, então, de que nós tivéssemos esse judicial para iniciar as tratativas de liberação e cumprimento dessa ordem judicial, que determina, então, a reintegração de posse. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, André Raul, falou um pouco sobre essas medidas que já estão sendo cumpridas pela PRF desde essa manhã, né? Já foram aí 14 pontos onde haviam manifestações que já não há mais, né? O pessoal continua conversando com o pessoal essa tarde. Eles esperam que mais pontos já comecem a voltar a funcionar normalmente, né? Que as vias comecem a estar aí desbloqueadas. O Ministério Público Federal também falou sobre essas medidas e essas investigações com as pautas antidemocráticas e criminosas que estão acontecendo no meio dessas manifestações, né? E uma das pautas mais importantes nessa reunião foi a questão da saúde no Estado. Quem está aqui comigo para falar um pouquinho sobre o assunto é o secretário de Estado de Saúde, Aldo Neto, né? A gente estava falando um pouquinho sobre os hospitais que estão com alguns problemas por causa das manifestações. Boa tarde a todos os telespectadores. A saúde tem uma rede muito sensível, com muitos atores nesse processo. Os veículos de saúde vão muito além do que ambulâncias.
Nós estamos falando de distribuidores de produtos, de insumos, de medicação, prestadores de serviços. Nós estamos trabalhando sobre 3 eixos principais, exatamente sobre a logística desses produtos, sobre a chegada das nossas equipes aos hospitais, postos de saúde têm nos relatado a dificuldade de complementar seus turnos de serviço, porque os profissionais não estão conseguindo chegar nos locais de trabalho, mas principalmente a questão dos pacientes. Nós temos pacientes que há muito tempo esperavam cirurgias que estão sendo canceladas e principalmente os hemofílicos que precisam de tratamento quase que diário e que não estão conseguindo chegar nos pontos de atenção à saúde. Então nós pedimos encarecidamente a todos os envolvidos que esse movimento tenha um olhar muito cauteloso para as ações de saúde. Nós temos a nossa rede muito ampla e muito sensível e podemos rapidamente entrar numa situação muito difícil de atenção da saúde do catarinense. Nessas medidas que vão ser feitas a partir de agora, secretário, o pessoal da Polícia Militar falou que também vai estar junto com vocês com relação a isso, né? Nós vamos trabalhar principalmente com questões de escolta, para podermos, em cada ponto de bloqueio, passar com produtos, passar com medicação, e dessa maneira tentar fazer com que não haja o desabastecimento da nossa rede de saúde. É uma rede muito tênue, uma rede extremamente grande, todo tipo de prestador de serviço. Nós estamos falando de mais de 200 unidades de saúde, de administrativas, de pontos de atenção que trabalham com serviços de emergência, serviços hospitalares, e se envolvermos ainda os postos de saúde dos municípios, ou seja, é uma situação que nós não desejamos que avance. Temos alguns dias para comportar melhor a situação, não queremos chegar numa situação crítica de atenção à saúde. E com relação, secretário, às vacinas que estão paradas nas rodovias, né? O que vai ser feito? Parte de todo o carregamento que já estava na estrada no dia de ontem, ele já foi trazido de volta para a Secretaria de Estado da Saúde, para a nossa rede de frios, e estamos restabelecendo um fornecimento de forma aérea, se for necessário. Os municípios possuem um pequeno estoque que permite alguns dias de vacinação, mas se for necessário, com o apoio das instituições, nós vamos fazer chegar vacinas e medicações onde for necessário. Perfeito, muito obrigada. Essas são as informações. Grazi, a gente ainda não tem um prazo, até perguntamos para a Polícia Militar, né, para a PRF, se existe um prazo, uma data para que isso tudo finalize. Eles ainda não têm uma data definida, mas as medidas já começaram a ser feitas. A gente vai seguir acompanhando daqui. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Bom, além dessas informações, daqui a pouquinho a Júlia vai trazer mais detalhes para a gente sobre as manifestações que acontecem aí em todas as regiões do estado. E olha, não só a saúde, viu, está sendo afetada, mas no sul de Santa Catarina a falta de gasolina por conta dos bloqueios nas rodovias já preocupa. Filas e muitos carros esperando para chegar às bombas de combustível. Nesta terça-feira, os postos de combustíveis amanheceram com bastante movimento. O resultado das eleições e os bloqueios nas rodovias fizeram os motoristas correrem aos postos na região do Extremo Sul. E a ação começa a refletir. Na verdade, a partir de que houve a notícia do bloqueio, nós também fomos pegos de surpresa, porque estamos com um caminhão lá no bloqueio. E em virtude de ser numa segunda-feira, após final de semana, normalmente a gente não carrega nas bases em finais de semana. Nós tínhamos a venda que tinha que repor o estoque da venda do final de semana e na segunda-feira, por volta de 10 horas da manhã, no dia de ontem, né, quando começou a notícia de que havia bloqueio, o pessoal aí talvez volta sempre, né, retorna lá aquela greve de 2018, né, que houve assim, uma dificuldade bastante grande em relação aos combustíveis. E o povo começou a ir para os postos. Nossa rede, na verdade, né, nós temos 10 postos e hoje, nesse momento, nós só temos gasolina ainda em um posto. No restante, a gente tem alguns postos que tem etanol, o diesel ainda a gente tem em posto e tem um posto da rede que tem GNV, que o GNV aí é canalizado, né? Quem tem carro em GNV aí já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Mas em si, gasolina comum nesse momento, nós não temos mais, só temos gasolina aditivada em um posto. Em Araranguá e Sombrio, vários postos já registram um movimento intenso, com imagens de pátios lotados e sem estoque reforçado para atender a demanda. O Sindicato dos Postos de Combustível se manifestou por meio de nota, pedindo para que a população abasteça apenas em caso de necessidade. Por sua vez, os proprietários de postos de combustíveis na região se preocupam mediante a situação. Então, isso aí provavelmente vai levar alguns dias para normalizar, porque são os postos do estado inteiro. As bases, elas são localizadas, né? Por exemplo, nós aqui, nossa base principal de gasolina é Itajaí, de diesel, Canoas e Esteio,
e tem base regional na Içara, aqui que é próximo, aqui no sul, né? Mas ela também depende de transporte rodoviário, então automaticamente ela também não tem o produto para suprir os postos. Acredito que essa demanda aí, pelo fato, né, disso gerar essa falta no estado inteiro, vai levar alguns dias provavelmente para normalizar o combustível nos postos. Ainda no sul do estado, a cidade de Criciúma vai ficar com a frota de carros da prefeitura parada. E quem explica melhor é o prefeito da cidade, Clésio Salvaro. Pessoal, nós estamos aqui no pátio de máquinas da prefeitura e por conta dessa greve dos caminhoneiros, aí, esse bloqueio que tem nas rodovias federais principalmente, nós estamos sem combustível, até porque ninguém termina o mês com os tanques cheios, né? Aqui na prefeitura também o orçamento é igual ao orçamento nas nossas casas, então os tanques meio vazios, nós temos apenas uma reserva, pouco diesel e pouca gasolina que nós vamos poupar para os serviços emergenciais, principalmente os da saúde. Então, a partir de hoje, os caminhões vão ficar paralisados aqui, em regime apenas de plantão, até que as coisas voltem ao normal. Tá bom, gente? Peço aí a compreensão de todos. Um abraço, bom dia. No norte do estado também a situação já está complicada e também por lá 95% dos postos ontem tiveram problema por conta do abastecimento e claro que isso se reflete em várias outras regiões. Aqui na capital, por exemplo, o prefeito está atento aos preços cobrados nas bombas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Bom, nós estamos aqui com o nosso time de fiscalização do PROCON municipal e a preocupação aqui é o preço do combustível. A gente sabe que tem muito boato, muito rumor com relação à interrupção das estradas, mas nada justifica aumentar o preço sem ter a noção do que vai acontecer. É um aumento de preço que só prejudica a população, porque nada do que está se prevendo pode acontecer. Então é a elevação de um preço de forma abusiva no momento em que as pessoas mais precisam de combustível. Pois é. Aqui na grande Florianópolis, né, a gente também está tendo esse problema, essa situação, e para a gente entender melhor um pouquinho de tudo isso, a gente vai conversar agora com o vice-presidente do Sindicato dos Postos de Gasolina da Grande Florianópolis, Joel Fernandes, que vai tentar deixar a gente um pouco ciente, né? Boa tarde, Joel. Eu sei que essa situação atinge o estado inteiro, quiçá o país, né? E por conta disso a gente quer saber como é que fica e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Boa tarde para você. Boa tarde. Veja, na Grande Florianópolis nós temos aí em torno de 300 postos de gasolina. Com referência a alguns postos que estão fazendo um aumento de preço no momento totalmente indevido, o PROCON está já trabalhando em cima disso e com certeza esses postos terão sérios problemas e serão atuados. Agora, com referência à falta do produto, gasolina, enquanto as rodovias não estiverem desobstruídas, nós vamos continuar com este problema. O Estado já conseguiu uma liminar e, com certeza, para que seja resolvido a desobstrução, então aí sim irá voltar normalmente o produto para os postos. Para você ter uma ideia, na base de Itajaí não sai nenhum caminhão e não entra nenhum caminhão já há 2 dias. Na base de Florianópolis, aí em Biguaçu, realmente ainda existe a possibilidade, estão carregando vagarosamente. E isso está causando um grande desabastecimento na região da Grande Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Tá certo, Joel. Muito obrigada, pelas informações. E claro, para a gente saber então como lidar com a cobrança de impostos abusivos e também essas cobranças que vêm aí passando do limite, né? Vamos saber então o que diz o Código do Consumidor sobre isso. Por isso a gente vai conversar agora com o Thiago Silva, que já está aqui conosco. Ele que é o diretor do PROCON de Santa Catarina. Boa tarde, Thiago. Muito bem-vindo. Boa tarde, Grazi. É um prazer poder estar aqui no seu programa, esclarecendo os consumidores que é inadmissível nesse momento que nós estamos vivenciando, onde algumas rodovias se encontram literalmente paradas. O consumidor não aguenta mais passar por essa situação. Nós já tivemos greves semelhantes e o consumidor foi afetado diretamente. Nós, na outra oportunidade, os postos de combustíveis que aumentaram o preço sem justificativa, tiveram que vender 24 horas a preço de custo. Foi a nossa decisão passada, quando nós conseguimos punir aqueles que, nesse momento, aumentaram os seus preços. Ou seja, o PROCON já está fazendo a fiscalização. A gente viu que na capital isso já está acontecendo. Sim. E o PROCON estadual, da mesma forma, já está na rua?
Sim, nós estamos, desde o dia de ontem, fazendo essa fiscalização, fazendo valer o direito do consumidor. E alguns postos de combustíveis, inclusive aqui na Grande Florianópolis, são mais de 300, já não tem gasolina. Aqueles postos de combustíveis que trabalham 24 horas já não tem mais gasolina para vender. Então, o consumidor tem que ficar muito atento nesse momento. O consumidor tem que ir abastecer no posto de combustível mais próximo do seu serviço ou da sua casa, porque não existe mais gasolina. Infelizmente, na madrugada de ontem, nós tivemos mais algumas rodovias paralisadas e, nessa madrugada, o procurador-geral entrou com uma ação, o juiz deu a liminar e, até o final do dia, a gente espera que a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, possa dar uma resposta à população. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o direito de ir e vir do cidadão tem que ser preservado. Quer fazer manifestação, que faça manifestação, mas que não proíba o direito de ir e vir do cidadão que quer trabalhar, que quer, sim, poder fazer o seu direito valer. Infelizmente, esse direito não está sendo possível. Tiago, como é que as pessoas podem fazer para denunciar caso cheguem em algum posto de combustível e vejam que o valor do preço do combustível que estava sendo praticado até ontem, por exemplo, tenha mudado, tenha aumentado? Como é que faz para denunciar? Exatamente, denuncia ao PROCON. Se você perceber que houve um aumento sem justificativa, vá até o PROCON, faça a denúncia. Nós vamos abrir um processo administrativo, dando o direito do contraditório e fazendo valer o direito. Se o posto está aumentando em decorrência dessa procura que vai ter ainda mais agora com alguns postos que já não estão abastecendo, que terminou a gasolina, vai haver uma procura maior, uma demanda maior. Isso não justifica o aumento. E isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro. Aumento abusivo, aplica-se um auto de infração. E nós vamos, sim, fazer valer o que diz a lei. Ninguém está acima da lei e precisamos que, neste momento, as autoridades responsáveis para aplicar a decisão que saiu ontem à noite de que o cidadão tem o direito de ir e vir. Inclusive, o próprio preço do combustível inclui, né, o ir e vir, porque é o deslocamento, né? Exatamente. Então, é isso que nós pedimos e infelizmente, nós estamos, né, há mais de 48 horas tendo essa situação que é inadmissível. O consumidor não pode pagar esse preço. Tá certo. Muito obrigada, Tiago. A gente, então, alerta, né, para que as pessoas entrem em contato com o PROCON caso tenham algum problema e percebam algum aumento. A gente vai agora para o intervalo rapidinho, né? Se acontece, daqui a pouco a gente está de volta com mais notícias para vocês. SC Acontece de volta para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes. Hoje, a gente vai começar a conhecer os finalistas por pilar e abrangência. O resultado da fase estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes já foi divulgado. Vamos conhecer os nomes dos 3 municípios finalistas catarinenses das categorias geral e de cada um dos 6 pilares em cada uma das categorias populacionais que irão representar o Estado na fase nacional. No pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, os melhores desempenhos entre os municípios catarinenses menores que 30 mil habitantes são Balneário Pissarras, Iporã do Oeste e Palmitos. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Concórdia, Joaçaba e Videira. Acima de 100 mil habitantes, Chapecó, Jaraguá do Sul e São José. No pilar Educação, os 3 finalistas na categoria menor que 30 mil habitantes são Luzerna, Peritiba e São José do Cedro. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Barra Velha, Pomerode e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, as cidades de Brusque, Criciúma e Jaraguá do Sul. Já no pilar Saúde e Bem-Estar, as cidades que mais pontuaram entre as menores que 30 mil habitantes foram Angelina, Anita Garibaldi e Peritiba. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, as cidades de Pomerode, São Miguel do Oeste e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, Blumenau, Chapecó e Florianópolis. Na próxima reportagem, vamos conhecer os outros finalistas. Todos estarão presentes na cerimônia oficial de certificação no dia 9 de novembro, para credenciá-los para o evento nacional, onde representarão o estado de Santa Catarina.
E olha, agora a gente vai falar de eleições por aqui, porque antes de todas as manifestações acontecerem, antes das paralisações e dos problemas que a gente está tendo em decorrência disso, foi aqui em Santa Catarina que tivemos a primeira cidade do Brasil a terminar a apuração das eleições de domingo. Passava pouco das 5 da tarde, todos os votos já tinham sido contabilizados. O município de Ibiana, na região do Meio-Oeste, foi o primeiro a registrar 100% de apuração do Brasil durante o segundo turno, às 5h13 da tarde. Em Santa Catarina, a apuração das urnas foi finalizada às 21h15 do último domingo, prazo previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral, que considerou o dia de votação tranquilo. É uma simbologia da nossa agilidade. Nós tivemos o município de Ponte Alta do Norte, que foi o primeiro a encerrar no primeiro turno, e agora, no segundo turno, o município de Ibiana, que fica no meio-oeste de Santa Catarina. Para nós é mais uma satisfação de demonstrar que temos, além da transparência, a agilidade. Durante a apuração, nesse segundo turno das eleições, mais de 37 denúncias foram registradas, 10 delas por boca de urna, considerado crime eleitoral. Das mais de 16 mil urnas eletrônicas aqui do estado, 170 delas tiveram que ser substituídas. E em apenas um local, no município de Salete, teve votação manual. A urna apresentou um problema, mas já tinha recebido 52 votos. A eleição seguiu em cédula e em papel. Recuperamos os dados que estavam na urna eletrônica, juntamos com aqueles de cédula em papel e tivemos o resultado naquela sessão eleitoral. O procedimento seguiu normalmente. No município de Canoinhas, neste domingo, mais um número precisou ser decorado para as urnas, porque o município, além de votar para presidente e governador, também pôde eleger para o cargo de prefeito. A apuração foi acompanhada em tempo real pelo aplicativo QR TOT do Tribunal Regional, uma novidade da última eleição. As eleições acabaram no domingo, mas não é cedo para o TRE começar a se preparar para as próximas eleições, em 2024. Não é cedo, porque assim que termina uma eleição, nós temos que começar a planejar a próxima. E tem uma característica na Justiça Eleitoral. O modelo da eleição seguinte é diferente da que acabamos de fazer. Então, a próxima, uma eleição municipal, nós vamos saltar de 952 candidatos nessa eleição para pouco mais de 18 mil na municipal, onde teremos cargo de prefeito e vereadores em disputa. Não é inverno, mas parece, né? Novembro começou com frio intenso em todo o estado, tempo encoberto, úmido e olha, veio com chuva congelada e neve na serra, exatamente. Hoje pela manhã, na cidade de São Joaquim, os moradores registraram chuva congelada. Olha só, gente, essas gotinhas aí de chuva com pequenos floquinhos de gelo é a chuva congelada que cai sobre a jaqueta do morador. Imagina o frio que estava por lá, não é mesmo? E não foi só isso, viu? Porque no Morro da Igreja, em Urubici, também foi registrada a chuva congelada, acompanhada de neve. E olha, não foi pouca neve não, veja os flocos caindo ali, olha só que coisa mais linda. Um momento histórico, né? Afinal, nunca tinha sido registrado um fenômeno como esse, de neve e chuva congelada em pleno novembro aqui em Santa Catarina. E aí, no restante do estado, mais instabilidade, viu? No sul, litoral, vale e norte, a nebulosidade se mantém com chance de pancadas isoladas e vai melhorar ao longo do dia. Já no oeste, como a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, no mapa, a gente tem bastante nebulosidade, mas o sol já aparece em algumas cidades e o tempo vai abrindo aí ao longo da tarde. Mesmo assim, as temperaturas ficam baixas em toda Santa Catarina. Segundo a Ipagre-Cirã, a temperatura mais baixa registrada hoje no amanhecer foi em Bom Jardim da Serra, 0,4 graus negativos. Bem friozinho por lá, né? E ao longo do dia, as máximas não vão subir muito, viu? Vão ficar abaixo de 20 graus em todas as regiões. Vamos dar uma olhadinha? Joinville, apesar da chuva, aí máximas que não passam de 18 graus. Em Blumenau, máximas que chegam na casa dos 13 graus. Em Florianópolis, 16 graus. Criciúma também 16 graus. Em Urupema, lá na Serra, nevou hoje, né? Bem pertinho lá em Urubici, 6 graus por lá. E Chapecó, 13 graus. E amanhã o friozinho se mantém por aqui, por Santa Catarina, mas a dúvida que fica é se novembro será ou não um mês frio. Por isso, a gente vai conversar com a Central de Meteorologia da Defesa Civil do Estado, porque aí sim a gente consegue saber se vai ou não. Murilo Freta já está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Murilo. Me conta, amanhã o frio se mantém, é isso mesmo?
Boa tarde a todos os ouvintes e aos telespectadores aqui do SC Acontece. Sim, realmente, amanhã continuamos com essa tendência, né, com essa previsão de frio. Essa noite, principalmente, essa noite, madrugada de terça para quarta, deve ser a noite mais fria da semana, onde são esperadas aí essas temperaturas negativas, principalmente nos pontos mais altos da Serra Catarinense. E nessa noite ainda tem também alguma condição de chuva congelada ou neve nesses pontos mais altos também. E aí a tendência é que ao longo da semana, né, nós estamos com uma incursão de uma massa de ar polar. Ao longo da semana, essa massa de ar ela tende a se afastar do estado, a se deslocar, né, em direção a nordeste, e assim o aumento gradativo das temperaturas, ainda assim ao longo da semana, as temperaturas amenas aqui para o estado para o mês de novembro. Muito bom, a gente tem então a previsão aí de frio para essa semana, primeira semana de novembro, mas me conta, ao longo do mês vai mudar? Vocês conseguem já ter uma previsão através dos mapas meteorológicos? Sim, como nós estamos aí em pleno novembro, né? Entramos em novembro, um mês de transição ainda, que é uma estação de transição, que é a primavera. Devemos ter aí o aumento gradativo das temperaturas ao longo do mês, aí caracterizando aí a nossa entrada no próximo mês para o mês de verão, para a estação de verão. Então temos aí alguma condição de temperaturas amenas ainda ao longo do mês, porém o aumento gradativo, como se é esperado para essa estação, que é um calor, né, esse calor do nosso verão aqui para Santa Catarina. Agora, o que surpreende, né, Murilo, e isso é inegável, é a gente presenciar neve em pleno 1º de novembro de 2022. Isso é histórico porque nunca havia sido registrado antes neve, tampouco chuva congelada em pleno novembro, não é mesmo? Verdade, né? A última temperatura negativa que nós tivemos em um mês de novembro foi em 1992, não teve relatos de neve ou de chuva congelada, né, que temos aqui registros, porém é sim o período mais tardio de neve em uma cidade do Brasil, e aí estamos falando de 1º de novembro na cidade de São Joaquim, Urupema, chuva congelada, neve. Então é um frio, é uma condição bem rara, né, uma condição bem atípica, porém é possível, como está acontecendo agora. Muito bem, Santa Catarina é assim mesmo, né? Um estado cheio de surpresas, não é mesmo? Olha só, a gente estava inclusive olhando as imagens muito bonitas de lá. Obrigada, viu, Murilo? Obrigada e uma boa tarde para você. A gente vai agora para um rápido intervalo e já a gente volta com o SC Acontece, viu? Não sai daí, daqui a pouquinho tem mais notícias para você. E olha, voltamos a falar das manifestações, agora no Vale do Itajaí. Em Ituporanga, comerciantes e agricultores se juntaram para fechar uma das rodovias. Veja na reportagem. Agricultores, comerciantes e demais moradores de Ituporanga iniciaram a manifestação ontem à tarde. Eles se concentram no acesso principal ao município, perto do portal, onde o tráfego foi bloqueado. A passagem só está sendo permitida para carros da saúde. Além da bandeira Brasil, os veículos e maquinário, algumas mensagens deixam claro o descontentamento deles com o resultado da eleição. No município, Jair Bolsonaro teve quase 80% dos votos. A gente está buscando um futuro, uma liberdade com as famílias, né? É isso que a gente está procurando. Pretendem ficar até quando aqui? A princípio são as 72 horas, mas ainda é indefinido, né? Até o presidente se pronunciar. Estamos aqui para defender o nosso comércio, a nossa família, nossas crianças. A gente é pai, temos família em casa, estamos aqui então para voltar à nossa liberdade, né? Lutar pela paz. A gente não está aqui para brigar, estamos aqui para tentar reverter essa situação e melhorar o nosso futuro. Estamos aqui comerciantes, a família, tem crianças, é pacífico. A gente só está pedindo certo, estamos lutando pelos direitos humanos de todo mundo. Então faça a sua parte também. Está todo mundo aqui se sacrificando, perdendo seu dinheiro da forma que pode, mas é para lutar por um futuro melhor. Essa causa aqui é de todo mundo, nós também temos loja, também estamos perdendo, mas é para 4 anos a gente não ficar escravo dessa política corrupta que está tendo, né? Essa violência. A gente tem que mostrar que a gente é forte, é a gente que sustenta
100% Brasil também. Então venham para a rua, coloquem seus funcionários e abracem essa causa. Na madrugada desta terça-feira, saiu uma determinação da Justiça a pedido do governo catarinense para a liberação das rodovias estaduais. O documento autoriza que o poder público adote todas as medidas necessárias para resguardar a ordem no entorno dos bloqueios e a segurança das pessoas. Em caso de descumprimento, é prevista multa de R$10 mil para os manifestantes. A gente continua acompanhando essas situações de manifestação que acontecem em todas as regiões do estado e também como vai acontecer, né, as ações do Comitê de Crise, que está montado juntamente com Polícia Militar, com Polícia Rodoviária Federal e Governo do Estado para verificar essa questão de bloqueios. E os detalhes vocês vão acompanhar, então, na Band Cidade de hoje. E olha, a Receita Federal apreendeu uma carga de cocaína na manhã dessa segunda-feira. Mais de 40 quilos da droga foram encontrados no Porto de Navegantes e estaria a caminho da Espanha. A droga estava escondida em um contêiner de carne congelada. O carregamento da droga estava a caminho do Porto de Las Palmas, na Espanha. A Receita Federal conseguiu localizar os tabletes de cocaína que estavam dentro do compartimento onde fica o motor do contêiner. Essa foi a 5ª apreensão de cocaína feita pela Receita Federal no ano de 2022 no Porto de Itajaí e Navegantes. Ao todo, mais de 1.500 quilos de cocaína foram apreendidos pela Receita. E agora, antes da gente encerrar o SC Acontece, vamos dar uma olhadinha no nosso portal. Olha só, o tvbv.com.br, que você pode acessar clicando aí tvbv.com.br do seu computador, do seu celular, do seu tablet. Vamos ver, ó, finados amanhã, né? Temos essa data, então, feriado aí. Prefeitura de Joinville informa os horários dos serviços no feriado. Confira. Para conferir, você precisa clicar nessa notícia. Tem também aí as notícias sobre, ó, o STF ordena a liberação de todas as rodovias bloqueadas por manifestantes, que a gente vem falando aqui ao longo do nosso jornal. Se você quiser mais detalhes, clica ali também que você tem acesso. E a gente tem também informações, olha, sobre a liberação dos 14 pontos bloqueados, que a Justiça autorizou aí o uso da força. Então, em Santa Catarina, temos informações a respeito da polícia com a força-tarefa, apreendendo aí as toneladas de carnes e muito mais detalhes, além das reportagens, que também a gente traz aqui no nosso jornal. Você consegue conferir tudo acessando o tvbv.com.br. Ao longo dessa tarde, a gente continua acompanhando essa questão das manifestações e vocês acompanham mais informações do Band Cidade de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.